Boa tarde a todos. Estamos aqui no 6º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo, participando dessa mesa intitulada O Papel da Integração no Ensino de Graduação. Eu sou o professor Emerson Galvani, do Departamento de Geografia aqui da Universidade de São Paulo, e atuo nesse momento como presidente da Comissão de Graduação aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E por isso que eu estou aqui dividindo esse espaço com vocês. É um prazer enorme estar aqui, dividir esse momento com vocês. Preferíamos que fosse o presencial, mas é o que nós temos nesse momento, por enquanto, né? Eu acompanho o Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo de longa data, desde o primeiro, que ocorreu em São Paulo em 2015, no Centro de Convenções Rebouças. Foi um primeiro aprendizado, uma primeira experiência para todos ali. O primeiro Congresso de Graduação é um marco para a universidade. Na sequência, nós tivemos o 2º Congresso de Graduação, que foi realizado em Piracicaba, na belíssima Exalc, onde eu tive a honra de fazer a minha pós-graduação, Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, em 2016. E lá, além do debate, das palestras, minicursos, mesas, oficinas, tivemos o lançamento da revista Grade Mais, Grade Plus, né, que é a revista da graduação da Universidade de São Paulo, que continua ativa até o momento. Na sequência, o 3º Congresso de Graduação foi realizado em 2017, aqui na cidade universitária. Eu estou aqui do lado da cidade universitária nesse momento, realizado no CDI, né, no Centro de Difusão e Informação da Universidade de São Paulo, cujo lema naquela época foi "Boas ideias devem ser compartilhadas". Então já dava ali alguns sinais de que algo diferente estava para acontecer, né, em curto prazo de tempo. Na sequência, teve o 4º Congresso de Graduação, que também foi realizado aqui no CDI, novamente, e que o tema geral dele foi, na ocasião, buscando a transdisciplinaridade na construção do conhecimento. Então, veja que os temas que foram debatidos naqueles momentos eram temas bastante oportunos, né? E que nos deram uma base muito interessante para a gente avançar nesse período de pandemia com o que nós estamos trabalhando agora, que de fato é o tema da mesa aqui, né? O 5º Congresso foi realizado em Ribeirão Preto. Foram caravanas e caravanas de ônibus indo para Ribeirão Preto. Era um momento que nós tínhamos a oportunidade de conversar com os colegas durante a viagem. Confesso que foi uma viagem muito agradável. Lá também a unidade de Ribeirão é linda, é um campus muito bem cuidado, muito bem estruturado. Uma bela viagem até Ribeirão. Geógrafo adora viagem, geógrafo entra no ônibus e já é um trabalho de campo. Já está observando a paisagem, já está explicando as formações e por aí vai. E o 6º Congresso, nós estamos aqui agora, né, que foi adiado de 2020, justificadamente, obviamente, e o tema do 6º Congresso é a USP e o desafio da reinvenção. Né, nós tivemos que nos reinventar no ano de 2020, eu vou falar um pouquinho disso aqui na sequência. E essa mesa, particularmente, né, que o professor Baracate nos convidou e a Pró-Reitoria gentilmente nos forneceu esse espaço para a gente conversar, intitulado O Papel da Integração no Ensino de Graduação. Bom, afinal, o que é integrar, né? Então, vamos pensar um pouco, né? Se a gente pegar o dicionário, um dicionário linguístico, né, o Aulete, por exemplo, integrar significa fazer-se inteiro, incluído num só conjunto, incorporar-se. Por exemplo, a arte integra grupos sociais diversos. A casa integrava-se perfeitamente à paisagem. São exemplos da primeira definição do que é integrar. A segunda definição é receber alguém num grupo qualquer ou adaptar-se a este como membro, como integrante. Por exemplo, integrou um grupo de imigrantes a um novo país. Integrou-se ao partido, por exemplo. E, no sentido mais amplo, integrar-se significa ser parte de uma totalidade, de um conjunto maior. Por exemplo, 3 estados integram a região sul do Brasil. Então, são vários sentidos aí, e eu acredito que o primeiro e o segundo, né, no sentido de incluir-se no conjunto, adaptar-se a esse conjunto, é o que mais nos define aqui. Tem também outros exemplos de integrais lá da matemática que a gente não vai avançar aqui. Muito bem, então, como integrar as atividades de ensino de graduação em uma unidade com as dimensões da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, nossa querida FEFELESH. Primeiro ponto,
Primeiro ponto é conhecer todos os cursos da unidade, seus currículos e suas particularidades. É um desafio. São cerca de 9.000 alunos, esse número ele varia muito ao longo do ano, em função das matrículas e titulações. Em alguns momentos chega a 10.000 alunos de graduação, mais de 400 professores, 11 departamentos, laboratórios, núcleos. É uma unidade gigante. 5 cursos de bacharelado, História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia e Letras. Letras tem pelo menos 16 habilitações possíveis que eu consegui memorizar aqui. Posso estar enganado com esse número absoluto. E lá em 11 de março, quando o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Ghebreyesus, posso estar soletrando errado aqui também, ele disse assim: nas últimas 2 semanas, isso lá em 11 de março de 2020, abre aspas, nas 2 últimas semanas, o número de casos de Covid, e ele colocou uma definição, doença causada pelo vírus, foi, fora da China, aumentou 13 vezes. E a quantidade de países afetados triplicou. Temos mais de 118.000 infecções em 114 nações. E até aquele momento, 4.200 pessoas haviam falecido em função da Covid. Olha que números interessantes, né? Passado 1 ano e meio depois, a gente tem uma outra dimensão disso, né? Mas isso foi o que definiu e caracterizou uma pandemia, né? Ou seja, é uma enfermidade que avança além dos limites territoriais dos países, né? Muito bem. O curso de Geografia foi o primeiro a suspender unilateralmente as atividades na Universidade de São Paulo. Nós tivemos o primeiro caso no Departamento de Geografia. Isso nos levou, né, a suspender, mesmo antes de uma deliberação da reitoria, a suspensão das atividades. E aí, naquele momento, todos pensaram, né, abre aspas, né, em alguns dias estaremos de volta. Nós queríamos continuar lá. E, inclusive, as nossas bibliotecas, os nossos computadores, as nossas coisas pessoais, a plantinha na janela, permaneceram lá por um tempo. E aí a gente, né, percebeu que não seria dessa forma. Já estamos avançando aí por 4 semestres de ensino remoto. Importante a gente insistir que nós estamos numa modalidade de ensino remoto, né? Não é um ensino na forma de EAD, como preconiza algumas plataformas, né? Então, em abril e maio do ano passado foi um momento de organização, né? Um momento de desespero até. Por algum tempo, professores e alunos se recusaram a atuar nessa modalidade. Alguns colegas se recusam até hoje a não dar aula da forma remota, mas é o caminho, né? Foi o que nos motivou, foi o que nos integrou nesse processo. Buscaram-se estratégias, os departamentos, as comissões coordenadoras de curso, né, as COCs, se organizaram das mais variadas formas, comissões de planejamento foi uma delas. A nossa unidade foram várias reuniões para tentar entender o que estava acontecendo, como nós caminharíamos nesse novo desafio, né, como prosseguir de maneira remota. A Universidade de São Paulo foi protagonista nesse ponto e fortaleceu as ferramentas e treinamentos para as aulas remotas que nós já utilizávamos. As plataformas e-disciplinas e aulas já eram utilizadas, mas na forma de repositórios de conteúdos, não na forma dinâmica, na interação com os alunos e alunas, né? Então, tivemos que aprender a usar. O portal e-disciplinas e o portal e-aulas, que são as vitrines da universidade nesse ensino remoto, teve um papel fundamental nesse processo. Aplicativos de gravação de aulas, disponibilização para os alunos, capacitação de professores e funcionários, ou seja, foi um grande aprendizado. A gente brincou até por um tempo, a gente não brinca mais com isso, que nós nos tornamos youtubers por um tempo. Todas as minhas aulas estão gravadas, né? Então a gente fica monitorando até a quantidade de pessoas que assistem às nossas aulas, né? Ferramentas que eram pouco utilizadas ganharam importância. A nossa unidade, por meio do Serviço Técnico de Informática, o nosso querido STI, que fez um trabalho espetacular nesse período, criou canais de ajuda online para professores e funcionários. Isso deu uma segurança para nós, porque sempre tinha alguém para nos ouvir, algo como um fala que eu te escuto. Processos que circulavam de modo analógico avançaram na digitalização. Nossa unidade criou um portal de estágios totalmente digital.
As páginas do departamento, as comissões foram todas digitalizadas. As reuniões tornaram-se remotas, né? A gente nem fala mais aquela frase típica: microfones permaneçam desligados durante a reunião e utilize a opção mão virtual. Isso já é um aprendizado, né? Agora, cada um fala de uma vez. Aquele converseiro das reuniões dos colegiados não existe mais. O acesso à internet foi facilitado com o auxílio da PRG, que disponibilizou modems de acesso à internet para os alunos. Os funcionários levaram seus escritórios para casa e os canais de comunicação agora estão dentro de suas casas. O IF ponto, que é o controle do ponto dos funcionários, perdeu sentido nesse momento. Professores e funcionários transformaram suas casas em escritórios. A presença de familiares, né, a exemplo do que vocês estão vendo aqui no fundo, né, que são as obras de artes da nossa filha, é comum em reuniões online. E é perceptível a presença de pessoas nessas reuniões, né? São familiares, são companheiros, companheiras, filhos, filhas que acabam participando de alguma maneira, porque o escritório virou a nossa casa, né? E agora, né? Agora, na iminência de um retorno, ao menos um retorno mais próximo do que aquele há um ano atrás, novos desafios surgem. Como retornar com qualidade e segurança? Como, em uma unidade com essas dimensões, em que a gente tem salas muito numerosas, comportar os nossos alunos, os nossos professores, os nossos queridos funcionários com segurança? Será que ainda sabemos atuar em sala de aula? Será que a gente ainda sabe dar aula, né, de uma maneira presencial? Ou será que vamos ter que retornar aos bancos da licenciatura e aprender um pouco mais sobre didática e ensino ensino presencial? Estamos juntos, é um desafio, avançamos muito, ganhamos muito, perdemos muito, e minha fala é sempre a mesma: pense sempre em coisas boas, que tudo ficará bem. Estou aqui à disposição para vocês e podemos conversar um pouco mais aqui após o término dessa fala. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer muito ao convite, honroso convite que eu recebi para essa mesa, e parabenizar a Pró-Reitoria de Graduação pela realização do 6º Congresso de Graduação, que tem como tema a USP e o desafio da reinvenção. E o tema da nossa mesa, o papel da integração no ensino de graduação. Bom, a experiência que eu trouxe para mostrar foi uma experiência contemplada num recente edital da Pró-Reitoria de Graduação, o edital de consórcios acadêmicos para excelência no ensino da graduação, o CAEG, que tem por objetivo, porque está em execução ao longo desse ano, o estímulo ao desenvolvimento de atividades acadêmicas integradas, coordenadas, que contemplem essa nova realidade, esse novo contexto que nós temos, híbrido, depois do advento da pandemia. Então, a ideia do edital é que nós pudéssemos integrar diferentes áreas do saber, diferentes unidades e diferentes campi da USP, buscando a excelência no ensino e experiências inovadoras que integrassem estudantes de diferentes áreas. As áreas que o edital destacou, ele colocou 4 grandes temas, né, para que as experiências pudessem ser apresentadas. Então, inovação e integração no ensino da graduação, a formação docente para a educação básica no cenário de 2030, a avaliação como instrumento de aperfeiçoamento do ensino e as políticas de inclusão e ingresso na USP. E a experiência que nós vamos mostrar, que estamos desenvolvendo e que foi contemplada, nós escolhemos o tema da avaliação da aprendizagem, avaliação como instrumento para aperfeiçoar o ensino. E qual, assim, um pouco a justificativa e a relevância que a gente vê para trabalhar esse tema dentro do edital, né? Em primeiro lugar, falar do papel estratégico e central que a avaliação tem quando a gente está fazendo o planejamento pedagógico e trabalhando o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação, ela integra, ela articula no planejamento educacional as estratégias, os objetivos pedagógicos, né, e a gente regular a aprendizagem do aluno. E na área que nós atuamos, que é a área da saúde, esse aspecto da avaliação ganha uma dimensão de extrema complexidade quando a gente pensa o papel que tem a avaliação das habilidades clínicas da formação
na saúde, né? Então, a formação na saúde, ela implica tomada de decisão, mobilização de saberes tanto de ordem geral, do conhecimento científico, mas também do conhecimento técnico, da habilidade clínica, prática, experiências de trabalho, e que integram competências também que são sociais, emocionais, que a gente chama de qualificações tácitas, mediadas por uma dimensão ético-política. Então, tudo isso tem que estar, de alguma maneira, englobado na avaliação, para que realmente o processo de aprendizagem do aluno abarque tudo que é necessário. Então, essa foi uma das motivações nossas para trabalhar o aspecto, o tema da avaliação, né? E alguns aspectos cruciais também com relação à formação na área da saúde, né? Acho que em outras áreas isso também acontece. Uma delas é a habilidade de comunicação do profissional de saúde, seja com o paciente, com os familiares, com a comunidade, com os seus pares, com a equipe de saúde, com gestores, com formuladores de política, enfim, né? No processo de aprendizagem também, um aspecto muito importante é o próprio feedback que a gente traz para o aluno com relação ao nível e o domínio que ele alcançou no seu desempenho em diferentes atividades e tarefas durante o processo de aprendizagem, e a gente precisa compreender nessa perspectiva que o erro é uma fonte de reflexão e autorregulação do aprendizado. Então, uma nova forma também de tratar a questão do erro em um ambiente protegido, híbrido, de simulação, que não é ainda com o paciente real, permite que a gente possa trabalhar esses aspectos, né? Também reformulações com relação a buscar no processo de avaliação, que tem um papel extremamente determinante, indutor da formação, é buscar a autonomia do aluno, né? Uma relação dialógica, uma colaboração participativa, proativa, o aluno entendendo que ele deve regular e se responsabilizar também pelo seu aprendizado, com o papel facilitador do professor. E a educação interprofissional. E o que nós aprendemos com essa experiência que a gente está mostrando hoje aqui é que ela pode ser interprofissional dentro da área da saúde, mas transcendendo para mais áreas, tá? Então, esse também, então, sair de uma lógica de memorização, passar por uma avaliação que seja mais ampla, que procure perceber e valorar as habilidades de comunicação, os aspectos deontológicos, a relação profissional-paciente, a empatia e compaixão, o preparo para a tomada de decisão e negociada e tendo o usuário, o paciente no centro desse processo, né? Então, e transpor também a avaliação totalmente presencial, que foi a experiência base que nós tivemos no modelo do OSCE, da avaliação de habilidades clínicas, né, para um modelo híbrido, em que a gente possa usar as tecnologias de maneira interativa para promover esse processo de avaliação. Então, esse nosso projeto tem como tema a avaliação formativa das habilidades clínicas na saúde, modelagem e desenvolvimento interdisciplinar de um protótipo híbrido, com o emprego de tecnologias digitais envolvendo a medicina, enfermagem, odontologia, artes cênicas e engenharia, né? Então, nós criamos dentro do edital esse consórcio, e a ideia, então, de trabalhar inicialmente com essas 5 unidades, buscando atuar em inovação na área de avaliação de habilidades clínicas. Falar um pouquinho da equipe que compõe esse projeto, tá? Então, nós temos a professora Maria do Patrocínio Tenório Nunes, que é professora de Clínica Médica da Faculdade de Medicina, a professora Marina Peducci, da Escola de Enfermagem, que trabalha bastante com a educação interprofissional, a professora Maria do Patrocínio trabalha muito com avaliação de habilidades clínicas, com provas no modelo OSCE e outros modelos também de microentrevistas que trabalham questões éticas, tem uma larga experiência nesse trabalho. O professor Luiz Fernando Ramos, da ECA, professor titular da ECA das Artes Cênicas, que atua bastante com essa questão da formação e avaliação nas artes cênicas, a professora Roseli de Deus Lopes, da Poli, que atua bastante, como nós vamos mostrar, ela coordenou a disciplina que nós ofertamos e foi fundamental para que a gente pudesse desenvolver o trabalho até aqui, e tivemos alguns convidados, o professor Henri de Holanda Campos, professor de Medicina da Universidade Federal do Ceará,
que também tem uma experiência larga, é médico, educador médico, e tem experiências em políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de habilidades clínicas. O Emerson Rossini, também, que é formado e mestrado pela ECA nas artes cênicas, e o Rodrigo Guerra, da Faculdade Suprema. Está faltando ainda aqui a professora Patrícia Cury, vai aparecer que ela entrou um pouquinho depois. Então, esses foram os cursos inicialmente envolvidos: odontologia, medicina, enfermagem, artes cênicas, engenharia elétrica, né, as unidades, e aqui a equipe. Então, nós tivemos também a participação de pós-graduandos, além dos alunos de graduação e monitores, e a estratégia que a gente utilizou nessa primeira etapa de desenvolvimento do projeto foi com a sugestão e protagonismo da professora Roseli de Deus Lopes. Trabalhamos com uma disciplina que é interdepartamental, que a professora Roseli, juntamente com o professor Eduardo Zancul, oferecem pela Poli, juntamente com a Faculdade de Medicina, e criamos, então, uma edição especial dessa disciplina como estratégia de integração e interdisciplinaridade. Abrimos o processo seletivo, as matrículas pelo Júpiter para a disciplina que foi oferecida durante o primeiro semestre, e tivemos como uma disciplina optativa. E tivemos a adesão de 50 estudantes de graduação dos diferentes cursos da área da saúde, inclusive curso de design e dessas áreas que a gente também trabalhou. Bom, esses alunos foram divididos em equipes, todas as equipes foram interdisciplinares, então nós tínhamos em cada equipe alunos da engenharia, das áreas da saúde, do design, e com isso, essas 6 equipes, né, foram tendo alguns inputs. O desenvolvimento da disciplina, que foi todo virtual, foi muito dialogado, e utilizando o marco conceitual do biodesign, trazido pela professora Roseli, com o modelo de Stanford, esse modelo do biodesign foi utilizado para que os alunos em grupo fossem problematizando as questões de avaliação de habilidades clínicas na área da saúde, e com isso propuseram diferentes iniciativas para resolver essas questões, para endereçar essas questões, né? Então, a disciplina foi toda desenvolvida no e-disciplinas, no Moodle, né? E nós também procuramos trazer para eles também algumas orientações sobre a forma de trabalhar no grupo, né? Que todos pudessem participar, que tivesse sempre um facilitador, valorizar todas as contribuições, a questão do controle de tempo, do registro das atividades, tudo isso foi sendo trabalhado também como habilidades e competências colaborativas. E eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é porque até talvez esses protótipos venham a ser, os alunos vão desenvolver, e tem uma autoria dos alunos muito importante nesse trabalho, mas o resultado da disciplina, dessa disciplina ofertada, foram 6 protótipos de soluções híbridas de avaliação de habilidades clínicas, né? E aí eu vou só destacar aqui os temas que foram trabalhados. Foi trabalhado o tema do relacionamento e comunicação interprofissional entre pacientes, familiares, equipes de saúde. Um outro grupo trabalhou a tomada de decisão e o compartilhamento interprofissional em saúde. O terceiro grupo, o planejamento interprofissional do cuidado, tendo como exemplo o caso do diabetes, né, uma doença crônica não transmissível que eles trabalharam e que tem muito essa abordagem interprofissional. Um outro grupo trabalhou a ética e a tomada de decisão. O quinto grupo trabalhou a questão da higiene das mãos na prevenção da infecção hospitalar, um tema bastante importante. E um outro grupo trabalhou o ensino remoto da semiologia no exame físico do paciente, né? Então, foram temas trabalhados. Nós ficamos, assim, como corpo docente, encantados com a capacidade que os alunos tiveram ao longo da disciplina de apreender os aspectos relacionados à avaliação de habilidades clínicas, mesmo aqueles que não eram da saúde. Então, houve uma troca de saberes muito interessante, que transcendeu a área da saúde. Os alunos de artes cênicas, houve toda uma compreensão também com relação aos alunos das artes cênicas, como ela transcende até esse papel da simulação do paciente, porque o profissional de saúde, ele incorpora também uma certa representação quando ele está fazendo o seu papel, e um dos alunos das artes cênicas e monitor também, quando fez o seu relatório final das atividades,
relatou que ele mesmo passou por um problema de saúde, ele teve uma contusão no joelho e passou por vários atendimentos durante o desenvolvimento da disciplina, e que ele pôde traçar um paralelo muito interessante entre a discussão que nós fizemos ao longo da disciplina e aquilo que ele vivenciou como paciente durante esse processo, né? Então, nós tivemos trocas extremamente ricas, nós vimos alunos da engenharia refletindo sobre as questões da saúde, nós vimos os alunos da saúde refletindo sobre o papel que pode ter as artes cênicas no seu trabalho profissional, e os alunos das artes cênicas também compreendendo muito sobre as questões da saúde, e todos compreendendo um pouco sobre o grande desafio e o trabalho da engenharia no desenvolvimento de soluções e de novos protótipos, né? Então, eu acho, assim, que eu queria agradecer muito à Pró-Reitoria de Graduação por esse edital, por essa oportunidade. Queria fazer um reconhecimento muito grande a todo o corpo docente e discente também, que participou dessa experiência, que envolveu a graduação, a pós-graduação e o corpo docente de diferentes unidades, e dizer, assim, do meu encantamento, né, pela oportunidade que uma universidade como a USP nos proporciona de desenvolver uma experiência como essa, de nos envolvermos numa experiência como essa, e queria também ressaltar o potencial dos alunos de graduação que escolheram essa disciplina como uma disciplina optativa, mas tiveram uma dedicação e chegaram a resultados incríveis, de forma extremamente proativa, né? A gente pode estar falando aqui, nós trabalhamos praticamente baseado, né, no projeto, né, o Project Based Learning, e os alunos, com muito poucos inputs teóricos, usaram sua criatividade e sua capacidade de trabalhar em equipe e desenvolveram isso de maneira brilhante, né? Então, eu queria agradecer, me coloco depois à disposição para a interação, e mais uma vez agradecer o honroso convite que o professor Baracá nos fez, para que pudéssemos participar nesse momento e trazer aqui essa experiência que nos deu tanta satisfação de participar. Muito obrigada. Olá, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite da organização do Congresso para participar dessa mesa redonda e nesse tema tão importante, o papel da integração no ensino de graduação. Esses aspectos da integração, eu começo aqui falando sobre, nos últimos anos, né, o que aconteceu em termos de gerações no ensino, né, olha que várias disciplinas passaram a incluir projetos na metodologia de ensino-aprendizagem. Isso para favorecer o aprender fazendo. Para isso, foram criadas turmas para disciplinas de laboratório, nesse caso, com docentes responsáveis diferentes. Podemos destacar aqui o impacto na carga de trabalho do aluno, uma vez que os projetos, a maioria dos projetos são projetos isolados, e também aqui, para dificultar um pouco mais, a pouca interação docente. Então, a questão que se coloca hoje, né, estamos trabalhando isso nos cursos de graduação da Escola de Engenharia de São Carlos, o que fazer para associar projetos e reduzir a carga de trabalho do aluno, uma questão importante a ser trabalhada. Podemos destacar aqui, ainda na integração, o docente da USP tem autonomia, e a interação é uma dificuldade. A autonomia é boa, é claro, né? Então, há um equilíbrio entre autonomia e essa interação para poder favorecer o ensino de graduação. Nós temos aqui iniciativas, né, integração, utilização de projetos integradores na estrutura curricular. Então, assim, associando mais de uma disciplina a um projeto. Também destacamos o papel de articulação da comissão de graduação, com propostas de laboratórios e espaços compartilhados. Aqui temos oportunidades para grupos de docentes construir soluções para um ensino centrado no aluno e, assim, reduzir essa falta de interação docente. Gostaria ainda de destacar outras iniciativas, também com apoio desta Pró-Reitoria de Graduação, o edital, a criação do edital consórcio acadêmico da USP, e nesta maneira fizemos uma proposta ainda em andamento, né, um projeto, trabalhando as 3 unidades da engenharia. Olha, na ESC, USP,
Escola Politécnica, e a Escola de Engenharia de Lorena. Não é? Então, nesse caso, nós procuramos encontrar temas, não é, que favorecesse a interação e de interesse das 3 unidades. Então, nós destacamos aqui à direita, não é? Gestão e empreendedorismo, inovação, processos operativos aqui. E do outro lado, aqui, automação, envolvendo eletrônica e computação, e controle e instrumentação. Dessa maneira, nós podemos encontrar interação nas 3 unidades, trabalhando nesses temas. Então, qual é a ideia? Construir material, vídeos, não é? Para compartilhar, envolvendo desses temas em disciplinas para o ensino, e trabalhar em conjunto, né, algumas iniciativas e compartilhar vídeos e material também, né? Então, esse é um projeto da PRG, não estou destacando aqui. Outro aspecto que trabalhamos, né, é esse aqui, relacionado ao edital reestruturação do ciclo básico, reestruturação dos cursos, né? Nós propusemos esse projeto associando as disciplinas do básico da engenharia, da ESC, né? E escolhemos algumas disciplinas, né, que é competências em estatísticas e computação, relacionadas à competência em estatística e computação, que em parceria com o ICMC. Né? Então, aqui nós construímos essa proposta relacionada com, digamos, grupo de trabalho anterior da ESC, trabalhando sobre o ensino básico, como podemos melhorar, e aqui, no caso, a interação com o ICMC, nós destacamos nesse projeto, para levar as alterações, modificações necessárias para o ciclo básico, inclusive para aumentar o engajamento dos alunos e fazer essa interação entre o que se ensina no básico com o que é concluído, né, tratado nos cursos de engenharia. Eu vou falar em seguida aqui, que também nessa linha de interação, que a infraestrutura de ensino, espaços diferenciados, ele vai favorecer tanto a integração entre disciplinas, né, como também a interação docente, a partir de projetos. Dessa maneira, estamos explorando projetos, projetos aqui que nós exploramos aqui na ESC, que acabaram de ser aprovados, programa de laboratório didático para o ensino de graduação. Então, aqui nós temos 3 vertentes, certo? Né? E aqui envolvendo os diversos cursos da ESC, nós separamos em grupos, né, 3. Aqui no primeiro, trabalhando com espaços comuns, né, para todos os cursos, em ambientes disponíveis no Centro de Educacional de São Carlos, que é o CETEP, e também criando espaços aqui, modernização de laboratórios usados pelo curso de Engenharia Civil e Ambiental. Em seguida, esse outro projeto, são laboratórios, criação de laboratórios inovadores em eletrônica, sistemas digitais embarcados, também trabalhando vários cursos, né, e disciplinas da engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, aeronáutica, e dessa maneira, né, nós podemos ter ambientes compartilhados. Né? E o terceiro projeto, né, o outro grupo, né, trabalhou essa temática, né, de ambientes educacionais em projeto de manufatura, que outros cursos, né, ligados a essa temática, principalmente mecânica, materiais, mecatrônica, produção, né, usufruindo desses ambientes, né, de forma a proporcionar um curso mais atrativo para os alunos, explorando as competências a serem desenvolvidos pelos alunos e também propiciar ambientes para atividades, né, centradas no aluno. Então, aqui nós temos essas parcerias, né, para esses projetos, né, que nós temos a Escola de Engenharia, Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, né, aqui a Escola Politécnica, e Lorena também trabalhando nesse item, aqui também entraria Engenharia Química, né, nesse terceiro item aqui. Tudo bem? Eu teria, falando também importância, né, falei a importância dos projetos, acabei de mencionar aqui a importância dos projetos
apoiadas pela Pró-Reitoria de Graduação, que favorece tanto a melhoria do ensino, também como facilitar, né, a interação docente. Agora, eu vou mencionar projetos de engenharia que também podem favorecer, né, e abrir possibilidade de interação no ensino. Vamos lembrar aqui que a USP é a Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, então nós podemos utilizar projetos mais amplos, né, de forma a poder agregar, né, trazer isso para o ensino na forma de possibilidades para os alunos participarem desses projetos em maior amplitude. Aqui nesse caso eu destaco aqui um projeto de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, também envolvendo a São Carlos e também envolvendo a Escola Politécnica. Aqui é o projeto de um veículo híbrido flex, né, urbano. Aqui está um protótipo, né, uma ilustração visual do que seria, né? E aqui nós teríamos o envolvimento de várias temáticas, né? Mecânica, mecatrônica, elétrica, computação, energia, né? Que aqui está um projeto para utilizar energia elétrica, né? Teria para nesse carro. Então, eu estou destacando aqui a importância da integração das áreas, não é? E aqui esses projetos também levam à interação docente e que isso vai trazer oportunidades para os nossos cursos de graduação. Aqui também destaco projetos e o laboratório de reabilitação robótica da ESC, que tem aplicação em terapia assistida por robô. É um projeto multidisciplinar e nós temos várias partes, né, desse projeto sendo cobertas por disciplinas da graduação, né? Aqui também tem nível de pós-graduação, mas nós teríamos essas possibilidades, né, de usar problemas práticos, né, de engenharia, né, para elevar o nível das disciplinas que nós ministramos, né, e usando todo esse ambiente favorável que temos nas unidades. Então, aqui eu teria envolvendo simulações, né, envolvendo interação com o robô, né? Então, das perspectivas, né, de levar o estudante, o aluno, a visualizar, né, como ele pode usar os conceitos e as disciplinas de engenharia para projetos de interesse prático, né? Destaco aqui logo em seguida, é o último tópico, né, plataforma de interação, e para ter essa interação, essa integração, as plataformas são muito importantes. Eu destaco aqui, né, o ambiente de aula de eletrônica, no E-Disciplina, com essa ilustração aqui, né, de forma ao aluno poder visualizar, né, também isso aqui dentro do consórcio acadêmico, que a ESC, a Politécnica e a Lorena participam, que eu teria que o aluno visualizando, né, no dashboard aqui, né, testes de aula, por exemplo, né, slides de aula, material, fórum, né, atividades de aula. Então, ele pode compreender a sua disciplina, né, por uma tela que está bastante integrada. Então, aqui estamos falando em integração de material de aula, poderia ter vídeos, né? Então, essa é uma proposta, né, para tornar mais atrativo e possibilitar o aluno compreender as diversas partes, né, das disciplinas e do seu curso, né, o papel do seu curso para resolver os problemas de engenharia. Outra plataforma que eu comento aqui é em edição e elaboração de projetos e de relatórios. Então, como nós estávamos falando, a tela anterior era para ensino, essa tela aqui é para interação docente. Então, hoje, né, cada vez mais nós temos essas plataformas para facilitar, né, a atividade em equipe, né? E aqui nesse caso é para edição e propostas de projetos, né? Então, desde você pode ter uma interação forte, né, entre a equipe, né, trabalhando desde a formulação e elaboração de projetos e depois em seguida para a elaboração de relatórios. Isso aqui também pode ser usado nas disciplinas para os alunos entregarem os seus relatórios de práticas, né, que é muito comum na engenharia, né? Então, essa aqui é o Overleaf, e outra plataforma também que usamos bastante para a interação docente, também de alunos, né? O Google Drive, várias como documento, como apresentação também, e como planilhas também, né? Okay?
Então, esse é uma plataforma que aumenta, né, a interação entre docentes, né? Outra plataforma aqui, na parte de aula, né, e também na parte de projetos docentes, né, é esse Colab, né, de laboratório cooperativo, né? Então, aqui nós podemos ter programação e gráficos. Isso é uma proposta, né, disponível que vai trazer uma maior escalabilidade dos programas, dos projetos, né? E também compartilhamento de programa. Então, isso aqui pode ser usado por alunos. Esse que eu estou ilustrando aqui é uma análise que fazemos do banco de dados dos nossos alunos desde 2015 a 2020, isso aqui para um curso do ICMC, né? Então, isso daqui você pode, essa programação que vai usar planilhas, né? E você tem em forma de programa, e cada coordenador, por exemplo, pode escolher os dados que gostaria de comparar ou analisar. Então, essa é uma outra interação. Nessa linha também de plataformas interativas, temos aqui esse software, MATLAB, que é bastante usado na engenharia, na matemática, economia também, né? Então, aqui nós temos, nessa linha de interação, uma interface LibScript que permite o aluno, né, que no caso é para aula, né, e para tanto o professor ministrar a aula, quanto o aluno poder também fazer as suas tarefas, né? Então, eu posso programar, né, em caixinhas, na mesma tela, onde eu tenho os gráficos, e posso depois fazer o relatório. Isso aqui também é um exemplo de uma tarefa feita em dupla, numa disciplina que eu ministro, né, para estudar estabilidade de sistemas dinâmicos. E é isso que eu gostaria de falar aqui. Vamos depois passar a parte das questões. Isso vai ser possível detalhar alguns pontos que eu destaquei aqui para integração no ensino de graduação. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui no nosso 6º Congresso de Graduação. Sou o professor Michel Missura, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, presidente da nossa comissão de graduação. Parabéns, professor Baracá, professora Vitória, pelo excelente congresso, a todos os palestrantes dessa mesa redonda 3, onde nós estamos discutindo o papel da integração no ensino de graduação. Tivemos aqui apresentações brilhantes que foram conferidas pelo professor Dr. Emerson Galvani, pela professora doutora Ana Estela Haddad e pela professora doutora Vilma Alves de Oliveira. É interessante a discussão que nós construímos aqui, né? Construímos sem querer, querendo, mas a gente fala de integração, e quando a gente fala de integração no ensino, a gente vê a pandemia e todas as consequências da pandemia para o ensino, forçando ainda mais esta integração, levando a gente mais para esse caminho, e nós vimos a necessidade de construção aí, de novas ferramentas de integração, plataforma, a infraestrutura física. Vemos o professor Emerson ressaltando aqui também a importância da licenciatura, da didática, da formação, agora também do docente nesse processo de integração, e a professora doutora Ana Estela falando sobre avaliação. Então, eu queria colocar um primeiro ponto aqui nesse raciocínio. Quando a gente fala em construção de um currículo integrado, estamos pensando hoje em observar, no primeiro momento, as competências do profissional e aí, de uma maneira reversa, construir o currículo. Só que se eu construo um currículo integrado, eu preciso também pensar numa avaliação integrada. Não há como conduzir as coisas de uma forma separada. Muito interessante a sua apresentação, professora Ana Estela. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais para nós qual que seria, na sua visão, um ponto de partida hoje para as universidades, para as faculdades, diversos cursos, iniciarem a construção de um projeto integrado de avaliação. Se você pudesse resumir isso para a gente dentro do tempo curto que nós temos. Bom, queria parabenizar a professora Vilma, o professor Emerson, agradecer ao professor Michel por essa oportunidade dessa mesa, né? E eu acho que a avaliação, ela é assim, um ponto nevrálgico, né, no processo do planejamento pedagógico, e eu acho que ela precisa ser pensada nesse contexto, no contexto do planejamento pedagógico, né? Ela deve ser motivada, quer dizer, quando você está desenvolvendo e desenhando o currículo, e se você vai fazer isso de forma integrada,
Então, você precisa pensar também, né, quando você traça os objetivos pedagógicos, o perfil desse egresso, de que forma você vai construir a avaliação para que ela ajude os alunos a se, vamos dizer, é como um plano de voo, né? A saber que eles estão no caminho correto, a poder perceber aquilo que falta para chegar aonde a gente deve chegar juntos, né? Então, ela precisa ser pensada ao longo de todo o caminho, né? Desde a avaliação diagnóstica, quando você procura verificar o perfil desses alunos na chegada, formativa ao longo de todo o processo, e somativa para efeito, né, do cumprimento, né, depois da certificação, das notas, mas essa avaliação formativa ao longo de todo o caminho, e hoje nós temos o desafio de construir isso no modelo híbrido, né, que são essas experiências que estão sendo tentadas com essa grande oportunidade que o edital do CAEG nos traz. Ótimo, muito obrigado, professora Ana Estela. Tá? Nós temos uma pergunta aqui também do professor Baracá. O professor Baracá gostaria de saber a opinião sobre a elaboração de projetos pedagógicos integrados em áreas comuns. Gostaria de dirigir essa pergunta para que o professor Emerson Galvani pudesse comentar para nós um pouquinho sobre isso, professor Emerson. Muito obrigado pela gentileza, me desculpe, eu estou num automóvel fazendo uso do escritório remoto, não tive tempo de voltar para casa. Na nossa unidade a gente tem uma proposta de uma disciplina muito interessante que se chama PLEA, que é Programa de Leitura, né, e que é uma disciplina que tem ajudado muitos nossos alunos a desenvolver as atividades de leitura e escrita acadêmica. Então isso tem sido um grande avanço, né, nesse movimento. E os projetos pedagógicos integrados, né? Um dos grandes pontos positivos da pandemia que eu vejo é eu poder conhecer hoje a minha unidade e os parceiros do meu departamento que até então eu não conhecia. Nós ficamos cada um no seu escritório, no seu laboratório, e muitas vezes a gente não conhece a totalidade da unidade e até mesmo do departamento. Então hoje eu consigo ter acesso via as plataformas e disciplinas do conteúdo que o meu colega ministra em nível de graduação e pós-graduação, né? Esse é um ponto positivo da integração, ou seja, hoje eu consigo ter noção do que os meus colegas desenvolvem ao longo de todo o curso, né? Dentro da unidade e até fora dela, descobrir disciplinas que têm uma aderência muito grande com disciplinas que a gente atua no nosso departamento que estão com os conteúdos disponíveis nessas plataformas. Então, esses projetos pedagógicos integrados é um dos caminhos que a universidade tem, mesmo porque o conceito de universidade, né, é esse conceito que permite o aluno transitar entre todas as unidades. Recentemente, a Pró-Reitoria de Graduação nos demandou que fizéssemos a categorização das disciplinas da unidade, né, e da universidade toda. Esse primeiro movimento já nos permitiu identificar o que é básico, o que é intermediário, o que é formativo, o que é estágio e o que é monografia de final de curso. Então, a gente já tem um olhar, né, de um conhecimento maior hoje sobre os nossos projetos pedagógicos e como nós podemos nos ajustar a esse novo modelo de projetos pedagógicos integrados. Muito obrigado, professor, pela gentil pergunta. Obrigado, professor Emerson. Nós temos um tempo reduzido, mas eu gostaria de comentar aqui mais um pouquinho também nessa integração, no quesito agora infraestrutura. A professora Vilma trouxe bastante essa questão, né, para que a gente consiga, vamos dizer, coroar essa integração, que eu acredito que nós estamos num movimento muito forte nesse quesito, né, propiciado aí pelos editais, pelos projetos, programas da Pró-Reitoria de Graduação, que foram muito importantes. Consórcios acadêmicos, foi aqui falado, foi espetacular, né, para dar aí uma largada mais avançada nesse processo de integração. Então, vejam que nesse raciocínio, então, eu preciso construir um currículo integrado, uma avaliação integrada, eu preciso conversar, eu preciso conhecer projetos pedagógicos comuns, e eu preciso também ter uma infraestrutura, né, que suporte, né, que fomente essa integração. Professora Vilma, muito interessante tudo o que foi trazido até aqui.
dando oportunidade para que você possa fazer uma síntese em relação a isso, como você vê como o desafio da Universidade de São Paulo, agora nesse período pós-pandemia, para sedimentar essa integração, utilizando o ensino híbrido e as diversas plataformas, e principalmente pensando agora também nos seus espaços, né, na sua infraestrutura, de maneira integrada. O meu laboratório, ele não precisa ter o meu nome, eu não posso ser o dono desse laboratório, e ele não pode ser exclusivo para uma determinada técnica. Foi-se essa época, né? Nós precisamos criar e pensar realmente agora em espaços integrados, sejam eles virtuais, sejam eles presenciais, serão valiosíssimos para nós. Qual o desafio? Como você enxerga esse desafio, professora Vilma? Boa tarde a todos, né? Pergunta bastante aderente aqui à nossa mesa redonda, né? A infraestrutura é um ponto-chave, né? Então, e temos esse movimento, né, para construir esses espaços de acordo com as demandas, né, das reformulações curriculares, né? Eu acredito que foi falado também na reunião de manhã, nas mesas redondas do período da manhã. Então, e esse é um desafio, mas eu acredito que com essas iniciativas da PRG, nós estamos compreendendo, né, os nossos colegas, os coordenadores de curso, eu falo aqui pela ESC, também falo pela Poli, que nós temos um contato grande via o consórcio e Escola de Engenharia Lorena, né? Então, há uma compreensão que essa mudança é necessária, há uma demanda, né, por esses espaços para maior interação entre os cursos e entre as diferentes áreas da engenharia. Então, esse desafio eu coloco como a busca, né? A gestão tem um papel muito importante, né? Tanto local como da PRG e da própria USP, pesquisa e extensão também eu coloco aqui, pós-graduação, porque, como eu mencionei, os projetos, eles não precisam ser apenas de ensino, entende? Eles têm as diversas vertentes nele próprio. Então, é um convite, é um desafio nosso, né? Encaro isso, incluir os nossos alunos de graduação também na pesquisa, né? E também fazer uma inclusão maior. E as disciplinas e esse espaço fazem isso, porque nós temos temos as equipes extracurriculares, temos muitas importantes na ESC, na engenharia, principalmente, mas tem em outras áreas também, né? Que elas trazem os alunos, mas eles são limitados àqueles alunos. E muitos outros alunos ficam fora dessas oportunidades. Então, essas disciplinas, esses espaços, têm esse papel também de inclusão para todos os nossos alunos, não só aqueles que participam nas equipes. Eu volto aí para você, que é a questão do tempo, né? Então, essa questão dos projetos, né? Não só na graduação, destaco aqui, e da infraestrutura, só concluindo aqui. E eu coloco, desculpa, eu esqueci de comentar, professor Michel, obrigada aí pela oportunidade, que os projetos, eles também servem para a interação docente. Eu acho que a minha apresentação falou um pouco, né, que não adianta nós buscarmos os professores, são os projetos, também é um papel intrínseco na integração. Devolvo para você, muito obrigado pela oportunidade, parabéns, Ana, parabéns, Emerson, e agradecemos muito essa oportunidade, e esses diálogos são muito importantes. Muito obrigado, professora Vilma. E um ponto importantíssimo que foi falado aqui no final da sua fala, a professora Alma ressalta aqui para a gente no chat, né, para que a gente reflita um pouquinho sobre o que é integração e a importância da integração do pensamento dos professores, né? Integração não seria somente a gente juntar conteúdos, integração seria refletir sobre uma nova estrutura, que é o que a universidade tem feito, que é o que tem nos estimulado e tão bem a nossa pró-reitoria de graduação. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos e a todos os palestrantes desta mesa redonda. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Nosso tempo é curto, muitas coisas para falarmos aqui, mas fiquem todos ligados no Congresso de Graduação, tá imperdível. Até mais, ótima tarde a todos vocês.